Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Deus, e agora vamos meditar na palavra do Senhor. Encerramos o Salmo 119 e hoje começamos o Salmo 120. O Salmo 120, ele faz parte daqueles que se chamam cânticos de peregrinação ou cânticos de romagem. São salmos que foram entoados e são salmos que são declarados até hoje pelo povo de Israel nas festas da Páscoa, do Pentecostes e de Tabernáculos, que expressam sentimentos espirituais de confiança na presença do Senhor. Hoje, então, vamos ler o Salmo 120. Sentado mesmo, vamos ler a palavra do Senhor. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que lhe será dado ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz, quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Senhor, dá-nos sempre a Tua santa direção sobre a Tua palavra, que o meditar nesta hora e o refletir sobre o Teu escrito sagrado nos conduza a compreender mais e mais do propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Dá-nos a Tua santa direção, Pai Celeste. Ilumina nosso entendimento, para que os nossos corações possam encontrar o refrigério para as nossas almas, encontrar realmente o verdadeiro descanso para o nosso viver. Assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vemos o coração, então, e a própria declaração no Salmo 120, dizendo que ele é um peregrino em uma região deserta. O Salmo 120 tem a ideia de que pode ter sido escrito pelo próprio Davi. E ele diz aqui, cita duas regiões interessantes de Israel, que é o Meseque, que fica ao norte, próximo ao Mar Negro, hoje é a região da Turquia, e Quedar, que era uma região onde os árabes, as caravanas de árabes, passavam e trafegavam naquela região. Então, ele está dizendo justamente dessas duas situações, em que ele não encontra a habitação dele não está fixa. Então, provavelmente, aqui é esse momento em que Davi está sendo perseguido pelo seu filho Absalão. Nós podemos perceber também que esses salmos que nós vamos estudar, até o Salmo 134, também é conhecido como salmos da maturidade. Salmos que Davi escreve já na sua idade, com mais na sua velhice. Então, nós já percebemos, então, diversas mudanças dos salmos, que esses salmos daqui para frente não são como os salmos que nós vemos lá no início do saltério, que são aqueles salmos mais que imprecatórios dele, né? Que ele deseja a morte dos inimigos. Agora a gente percebe que já é um salmo de reflexão, já é um salmo de análise, já é um salmo que ele está percebendo que existe uma destruição moral das pessoas. Então ele cita nessa destruição moral duas coisas, né? Lábios mentirosos, né?
e teimam pela guerra. Então a gente percebe que Davi está escrevendo, mas já não é mais naquele intuito, naquele ímpeto da juventude, naquele ímpeto dos primeiros anos em que ele era um grande militar. Agora já é um momento diferente na sua história. Percebemos também que ele, então, atravessa por um momento de angústia, por causa da perseguição que ele sofre. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. E ele está dizendo e afirmando justamente essa reflexão. Queridos, a palavra de Deus é maravilhosa, porque nós, seres humanos, nós crescemos e queremos uma vida próspera, sem problema e sem crises, sem adversidades. E a sociedade vai criando um monte de pessoas infantilizadas nesse processo. Nesse processo em que as pessoas acreditam, então, que não tem que enfrentar algum problema na vida. Mas a palavra de Deus é maravilhosa. Nós vemos aqui Davi dizendo, Davi, o homem segundo o coração de Deus, Davi, que quando ele entrou em Jerusalém, eles falavam, Saul derrotou 1000, mas Davi derrotou 10.000, o homem que teve todas as vitórias na sua mão, o homem que também caiu em desgraça por causa do seu pecado, e o homem que agora sofre com a crise da sua família, com a perseguição do seu filho primogênito tentando matá-lo. E é interessante que ele revela isso, mostrando justamente que as pessoas estão desejando que ele morra para que o seu filho assuma o reinado dele. Então, em nossa vida, nós precisamos estar preparados para o dia da angústia. É ilusão viver esta vida sem achar achando que nós temos o poder de viver uma vida sem sofrimento. É ilusão. E essa ilusão pode nos levar a um desespero. Esse desespero pode nos levar a uma angústia. Essa angústia pode nos levar a uma depressão. Essa depressão pode minar a nossa fé. Na noite escura da vida, clame ao Senhor. Vá a Deus. Não acredite nesse conto e nessa história de que andar com Deus e firme na fidelidade com o Senhor te vai isentar de problemas, adversidades e sofrimento. Não. Isso é ilusão. Não existe isso na palavra de Deus. O Salmo 120 está nos dizendo isso, que no final da vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus, fiel ao Senhor, vitorioso, que leva a nação de Israel a prosperar como não havia prosperado até aquele momento, termina os seus dias dizendo, na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Amém, irmãos? Amém? Aprendamos que andar com Deus não é isenção de problemas, sofrimentos e dificuldades. Mas andar com Deus nos concede força no meio do sofrimento. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Então ele não tem dúvida de que Deus o ouve. Ele não tem dúvida de que Deus pode trazer uma solução. Amém, irmãos? Amém?
Tiago, em seu texto, ele fala que nós sofremos porque nós pedimos mal a Deus. Porque nós oramos e não pedimos as coisas corretas para o Senhor. E por isso, então, sofremos ainda mais. Mas observa, Davi, na angústia, no sofrimento, ele segue firme com a sua fé em Deus. Amém? Então, siga firme com a sua fé no Senhor. Não fique acreditando nessa conversa mole de que não vai ter problema, não vai ter sofrimento, não vai ter dificuldade. Muitos estão atrás de uma vida sem problemas. A palavra de Deus não é bússola para isso. A palavra de Deus é bússola para outra coisa, é bússola para alimentar a sua fé, a fornalha do seu coração com fé, amém? Na certeza de que Deus escutará a sua súplica, amém? E além de escutar, Ele te livrará. Martinho Lutero, ele fala que a oração é a respiração do cristão. Quando clamamos a Deus em meio à opressão, Ele se inclina para nos ouvir. Amém? Não deixe de orar. Não deixe de orar da maneira correta. Não deixe de buscar o Senhor. Busque o Senhor incessantemente. Busque o Senhor e confia nele incessantemente. Porque o nosso Deus, ele tem poder de destruir a injustiça. Amém? O nosso Deus tem poder para destruir a injustiça. Livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que lhe será dado ou o que lhe será acrescentado à língua enganadora? Flechas afiadas de cegueira do guerreiro e brasas vivas de zimbro. Observe, Deus, ele tem poder de destruir a injustiça. Nós deveríamos, a gente que viveu essa transição do século XX para o século XXI, nós que saímos do século passado, acreditando que esse século poderia ser um século mais evoluído, era assim que falava, né? Vai ser um século mais evoluído. Por que vai ser um século mais evoluído? Porque a ciência está evoluindo, as coisas estão evoluindo, vai ter mais medicina, vai ter mais recursos, então o mundo vai evoluir. Século XXI. O que acontece? Torres Gêmeas, tsunami, pandemia, guerra da Rússia contra a Ucrânia, guerra agora dos 12 dias. Que coisa maluca! Nós estamos vivendo a mesma ebulição do século passado. É possível a gente imaginar isso? A virada do século passado, do século XIX para o século XX, acreditava-se e era propagado que não haveria, as pessoas não morreriam mais de fome. Ainda hoje, quase 1 milhão de pessoas morrem de fome. Que coisa maluca, né, queridos irmãos? Por quê? O homem é injusto por natureza. 3 coisas que o homem não sabe lidar corretamente, que ao ser exposto revela o caráter dele: o poder, a riqueza e o sexo. 3 coisas que as pessoas se deixam dominar: pelo poder, pela riqueza, pelo sexo. O que este mundo mais sofre? O que as pessoas mais estão querendo?
Os que são poderosos querem mostrar que ainda são mais poderosos. Querem humilhar, querem enxovalhar os outros, querem pisar, escamotear os outros. O que está acontecendo com esse deputado federal, Daniel Silveira, é uma coisa, é um crime de guerra isso. Uma coisa hedionda. Hedionda. De injustiça. De injustiça. Nós tivemos uma presidente que ela sequestrou o embaixador dos Estados Unidos e não passou o que esse homem está passando em pleno, o que estão dizendo que é Estado democrático de direito. Injustiça. Todos aqueles que se levantaram diante das arbitrariedades que fizeram tanto mal, por exemplo, aquele Saddam Hussein. Não sei se vocês se lembram, mas os livros de história não vão contar hoje. Minhas filhas não sabem, mas o Saddam Hussein, eu falei para elas, usou um veneno de rato para jogar numa minoria lá no Iraque, para matar as pessoas. Como aquele homem terminou? O nosso Deus faz justiça, irmãos. Amém? Então você não precisa querer desejar fazer justiça com as suas mãos. Davi já sabia disso. O Senhor fará justiça. Ele faz. O nosso Deus não se agrada com a injustiça. E Ele fará a justiça dele, no tempo dele, da maneira dele, da forma dele. E nós, como cristãos, nós precisamos fazer o que Davi está fazendo aqui, no verso 1 do Salmo 120. Clamo o Senhor, amém, irmãos? Clamar a Deus, orar ao Senhor, orar a Deus. Gente, mandar uma senhora de 74 anos voltar para uma penitenciária é um absurdo. Injustiça. O nosso Deus fará a justiça, amém, irmãos? Ele faz a justiça dele. Ele faz a justiça no tempo certo. O que lhe será dado ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora, flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Nós precisamos orar, irmãos, orar pelo nosso país, clamar por justiça a Deus, amém, irmãos? João Calvino, ele diz assim: nada agride mais a imagem de Deus do que a injustiça. O clamor por justiça é uma busca por restauração do caráter divino no mundo. O nosso Deus, quando Ele criou o mundo, Ele falou: eis que é tudo muito bom, perfeito, tudo em ordem. O que vai fazer mudança neste mundo e o que faz mudança na minha vida, na sua família, no nosso trabalho, é nós estarmos debaixo, vivendo em submissão à vontade do nosso Deus, à lei do nosso Deus. Amém, irmãos? Isso é o que traz equilíbrio e traz uma vida que a gente tem mais plenitude e mais abundância em nossos corações. Então, queridos irmãos, não sejamos amigos dos lábios mentirosos. Aqueles que propagam mentira, aqueles que esbravejam a mentira. O cristão, ele não é amigo disso. Aqueles que promovem a injustiça, fica o alerta do Senhor, o nosso Deus. O nosso Deus faz a justiça no tempo certo dele. Terceira lição: a justiça de Deus não tarda e é certeira.
flechas afiadas do guerreiro e brasas vivas de zimbro. Olha que coisa, queridos irmãos. No tempo certo o Senhor faz a justiça. Eu me lembro de ter assistido o julgamento de Saddam Hussein. Aquele homem, ele matou mais de 1,5 milhão de pessoas. Foi um outro Hitler. Que coisa terrível, né? Que esse mundo gera. Que esse mundo gera. Com tantas e tantas coisas, as pessoas morrendo de fome. Vocês perceberam que não fala mais quantas pessoas estão morrendo de violência no nosso país? Vocês perceberam isso? Porque houve um aumento de morte de arma de fogo nesse país nesses últimos 3 anos. Houve uma queda, que antes estava no patamar de 60 mil, caiu para 40 mil. Nós voltamos para 60 mil mortes por arma de fogo nesse país. Deus tenha misericórdia desse país, amém, irmãos? Nosso Deus não se agrada da mentira. Nosso Deus não se agrada da mentira. Hoje, o jornalismo brasileiro é uma mentira atrás da outra. Uma mentira atrás da outra. Nosso Deus não se agrada. Mas o nosso Deus fará a justiça. Ele é justo. Fala comigo, Deus é justo. E a gente pode confiar nele. Querido irmão, a língua, Spurgeon falava, a língua pode parecer leve, mas suas feridas são profundas. Então, uma palavra maldita pode fazer um estrago muito profundo na alma humana, não é verdade? Acho que todos nós aqui já sofremos com algum tipo de calúnia, não é verdade? Todos nós, né? Quantos aqui já sofreram algum tipo de calúnia? Todo mundo, né? Todo mundo. Sempre tem alguém para falar mal da gente, não é verdade? Falar que a gente fez ou falou e fez alguma coisa. Sempre tem. Mas nós, queridos irmãos, sabemos que o nosso Deus, no tempo certo, Ele pune a mentira. Se você parar e pensar, pessoas que às vezes te caluniaram, e Deus agiu com a justiça dele sobre a vida dessa pessoa. Eu sempre oro e peço a Deus, Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Eu até oro assim para o Senhor, Senhor, a pessoa está querendo ser minha inimiga, eu não quero ser inimigo dela não, mas não seja inimigo dessa pessoa. Porque tem pessoas que querem desferir o mal em nós, mas deixa eu te falar, pior, quem faz um mal, você está fazendo um mal a Deus. Não está fazendo mal, né? Porque tem gente que fala mal do ungido do Senhor, né? Todo mundo aqui é ungido do Senhor, amém, igreja? Você tem o Espírito Santo, sim ou não? Quem tem o Espírito Santo? Então, quem tem o Espírito Santo é ungido pelo Senhor, amém? Então, todo mundo aqui. Então, o pastor não é maior, menor do que ninguém, não. Todo mundo tem o Espírito Santo, então todo mundo tem. Aí, mas por isso que a palavra de Deus fala assim, que a gente não deve falar mal uns dos outros. Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele vai mencionar, nas suas 13 cartas que ele escreve, ele menciona em 8 cartas. O Senhor Jesus, ele também fala que não se deve levantar o dolo contra um irmão. Então, nosso Deus não se agrada com a maledicência, não se agrada da mentira. O Senhor Jesus disse que o pai da mentira é quem? É o diabo, Satanás. É o pai da mentira. E é triste ver pessoas que se tornaram amigas da mentira. Deus tenha misericórdia, né, irmãos? Confie na justiça de Deus e ore diante do Senhor. Mantenha o seu coração limpo, querido irmão. Mantenha o seu coração limpo. A política brasileira está triste,
E muitos crentes estão se contaminando com coisas impuras. Vamos manter o nosso coração limpo. Amém, irmãos? A palavra de Deus, Jesus falou que nós devemos orar pelos nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Eles são difíceis, hein, irmão? São difíceis, né? Essa lição é difícil de aprender, não é não? Orar pelos que nos perseguem. Essa é uma missão nossa. Orar por eles, porque o Senhor fará a justiça dele no tempo certo. Confia no Senhor, descansa tua alma em Deus. A tua resposta vem do céu, vem de Deus. Por último, queridos irmãos, aquele que está verdadeiramente em Cristo, aquele que verdadeiramente busca ser cheio do Espírito Santo de Deus, ele busca a paz. Verso 7. Sou pela paz. Amém? Sou pela paz. Por isso que o cristão, quando ele chega, ele traz, num ambiente, ele traz paz. Amém, irmãos? Traz paz. Ele traz alegria. A alegria do Senhor contagia o ambiente. Amém, irmãos? Nós precisamos ser esses agentes. Jesus disse que nós, bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. E aqui o salmista diz: eu sou pela paz. Davi falando isso, irmãos. Eles cantaram: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E agora ele fala que ele sou pela paz. Davi podia pegar Absalão e dar um couro em Absalão? Podia. Davi podia chamar os guerreiros dele, ir atrás de Absalão e dos inimigos dele e destruir Absalão? Podia. Ele fez? Não fez. Porque ele se tornou um pacificador. Amém, irmãos? Na sua casa, você é um pacificador ou você é um tumultuador dentro do teu lar, dentro do teu trabalho, dentro da igreja? Sou pela paz. Vamos falar juntos? Sou pela paz. Então, queridos irmãos, nós não podemos querer viver naqueles que promovem guerra e destruição. Nós somos pacificadores. Nós somos amigos daqueles que apaziguam um ambiente onde nós estamos. Querido irmão e querida irmã, aprenda um segredo deste salmo, Salmo 120. Novamente eu volto lá no verso 1. Na minha angústia clamo ao Senhor. O destaque principal do Salmo 120 é a sua vida de oração, amém? Está tendo confusão na tua casa, está tendo confusão no teu trabalho, está faltando oração. É orar. É orar, é jejuar, é buscar a Deus, orar incessantemente, jejuar, buscando a Deus cada vez mais. Querido irmão, aonde o Espírito de Deus está, ali há paz. Amém, irmãos? Paz abundante. Amém, irmãos? Então, todo espírito de confusão, levante sua mão, vocês vão fazer um ato profético aqui agora, vamos declarar assim agora. Todo espírito de confusão, fala com fé, todo espírito de confusão, de mentira, de bagunça, sai em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? O inimigo, ele vai girando essas coisas. Bagunça, mentira, confusão. O que anda com Cristo, ele leva a paz, porque ele é pela paz. Amém? Quando você entra no teu quarto secreto, e você se derrama diante de Deus, e você busca diante do Senhor, Ele te reveste com o poder do Espírito Santo de Deus. E o poder do Espírito Santo de Deus é paz.
a paz que excede todo o entendimento. Amém, irmãos? Nós não somos daqueles que ficam desesperados, que nós sabemos em quem nós cremos. Amém, irmãos? Nós sabemos em quem nós cremos. Calvino diz: a alma regenerada não se conforma com os caminhos da impiedade. Mesmo habitando entre ímpios, ela deseja ardentemente o reino de paz que vem do Senhor. Sejamos o agente de paz em nossos lares, por onde nós formos. Não desanime na jornada da sua fé. Não desanime. Não desanime no meio das dificuldades. Se for lá no alto do Mesegue, ou se for nos vales de Quedar. Então, ele está dizendo que a vida dele está assim, subindo e descendo, né? Sobe e desce, né? Às vezes a gente está assim na vida, né? Meio montanha-russa, né? Sobe e desce, é assim a vida é assim. Mas os que confiam no Senhor, eles descansam, eles são da paz. Porque eles entram no quarto, eles clamam a Deus e eles confiam no Senhor. E quando eles se levantam fortalecidos em nome de Cristo Jesus. E a minha oração hoje é que você saia daqui renovado em Cristo Jesus, fortalecido em Cristo Jesus, para vencer toda e qualquer luta e dificuldade que se levantar. Sejam lábios mentirosos, sejam pessoas enganadoras, sejam pessoas que tentam praticar contendas e injustiças ao seu lado. Você tem um Deus que se levantará e trará a paz dele à sua vida. Amém, irmãos? Amém? Queridos, isso é tão importante para nós, isso é tão importante para a vida, para as nossas famílias. Então, que nós guardemos isso, este ensino nesta noite, e pratiquemos na nossa jornada, essa busca incessante e confiante no Senhor. Amém? Vamos ficar em pé na presença do Senhor, vamos orar, colocar nossas vidas nas mãos do Senhor. Se você está enfrentando lutas e dificuldades, coloque agora a sua vida diante do Senhor e saiba que hoje o Senhor toma nas mãos dele toda a sua luta, toda a sua dificuldade. Deixa nas mãos do Senhor e ele se levantará e ele agirá em nome de Jesus. Faça só o compromisso de confiar nele e de ser um agente da paz aonde você for. Senhor meu Deus e Pai, nesta hora, ó Deus, que nós oramos e clamamos ao Senhor, ó Deus. Ó Pai, quantos estão enfrentando calúnias, dificuldades, quantos neste país estão enfrentando injustiças, quantos, ó Deus, que estão enfrentando, ó Pai, habitando no meio de pessoas, ó Deus, que praticam guerra e desarmonia, que nesta hora, ó Santo Deus, o Senhor fortaleça cada coração na Tua palavra. Hoje nós aprendemos na Tua palavra que podemos confiar em Ti, que podemos encontrar o descanso para as nossas almas no Senhor. Por isso, Pai Celeste, derrama da Tua paz em cada coração. Fortalece cada vida com toda a Tua graça, com todo o Teu poder, com todo o Teu amor, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor. Fortalece, ó Deus, seja com a nossa nação. Tenha misericórdia, Senhor. Ó Deus, toca nos corações, ó Pai, daqueles, ó Deus, que se levantam com mentiras, com tantas coisas, injustiças nessa nação, Pai.
tem misericórdia desta nação. E que, ó Deus, nós cremos que o Senhor limpará, que o Senhor fará a tua justiça no tempo certo. Fortalece cada coração, cada vida nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.